Dicas da benzedeira com você, eu sou Cris Menberg, benzedeira de ancestralidade. Mais um dia aqui entrando na sua casa e muito obrigada por me receber. Que delícia contar a minha história, falar sobre a cultura do benzimento e falar tudo aquilo que você vai muitas vezes lembrar lá de trás, da sua juventude, da sua infância, daquele momento que você vivia até no interior, porque no interior a gente ainda encontra umas benzedeiras. Mas me diga, quantas vezes você vem buscando uma benzedeira e não acha? Então já anota aí que todo primeiro domingo do mês vai lá para São Roque, pertinho, não sei onde você mora, mas quem precisa é pertinho, se você precisa mesmo. E a nossa porteira está aberta para você. A partir das 7 horas da manhã a gente já distribui as senhas. E aí vem essa pergunta que eu sei que está aí na tua cabecinha, que é: como assim? Essa benzedeira contemporânea, essa benzedeira moderna, abre então no dia tal para receber as pessoas. Verdade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas iam até a minha porteira, porque eu moro em sítio, eu moro em roça, graças a Deus, né? Graças a Deus, batiam lá na minha porteira e aonde estava a benzedeira? A benzedeira está lá fora, trabalhando. Isso é benzedeira contemporânea. E antigamente eram as benzedeiras donas de casa, fofíssimas, maravilhosas, de uma sabedoria incrível. Mas eu tive que organizar. Então, chegamos à conclusão de que se colocássemos um dia específico, com o horário de distribuição de senhas e tudo mais, a coisa poderia dar certo, e iria dar certo, e deu certo. Só que chegou um momento, eram tantas pessoas entrando, que eu não dei mais conta. Porque eu cheguei a ter dias que aquela terra do bugio estava lotada, e eu tive que organizar. Hoje eu te convido para conhecer uma roda de benzedeiros. Já pensou nisso? Uma corrente de benzedeiros, aonde eu consegui colocar o meu sonho em pauta, em prática, em dia, que é: cada benzedeiro tem a sua religião. Cada benzedeiro segue uma linha, mas quando se forma aquela corrente na terra do bugio, todos eles são benzedeiros que aprenderam comigo aquilo que eu trago lá de trás. E quantas pessoas aparecem por lá? Várias. E dentro desse espaço, além dessa corrente de benzedeiros, existem os voluntários maravilhosos para que tudo isso funcione. Para que a gente consiga te receber com carinho, para que a gente consiga acolher e abraçar e entender a sua necessidade. Existe um espaço na terra do bugio que nós temos exatamente uma cruz. E aí é que eu quero chegar. Essa cruz não é a cruz de Jesus crucificado, porque eu não acredito e não quero acreditar que eu preciso andar com Cristo na cruz. Para mim, Cristo é um avatar, é um ser de luz que caminhou por vários lugares desse mundão, inclusive a Índia, aprendendo também com os ensinamentos egípcios, recolhendo essa informação com os povos mais antigos, e é esse Cristo que eu acredito. É esse Cristo que carrega o conhecimento lá de trás, que muitas vezes foi abafada essa história, foi retirada das Bíblias, porque não valia a pena contar. Então, pela minha passagem que eu tive aprendendo também bastante com os ciganos, mas ciganos de acampamento e ciganos de etnias diferentes. Isso é importante você entender, que cigano não é só aquele que lê a sua mão
e diz para você assim: se você não deixar eu ler tua mão, eu jogo uma praga em você. Já não passou por isso? Eu já. E eu sei que você também. Não é esse cigano que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de N etnias, que traz também um conhecimento e uma sabedoria com relação a Jesus. Eles também não acreditam nesse Jesus na cruz sofrendo. Nós acreditamos na energia desse grande Jesus. Quando eu falo de cruz, que eu tenho lá na terra do bugio, e que seria também uma cruz como essa, é onde eu tenho representado o equilíbrio dos 4 elementos. O equilíbrio do fogo, da terra, da água, do ar, sem falar do éter. Que isso a gente deixa para uma outra ocasião, esse éter. Mas vamos falar desses 4 elementos. Esses 4 elementos são os elementos da natureza, todos nós sabemos. Mas nós esquecemos que esses mesmos 4 elementos, fogo, terra, água e ar, nós carregamos dentro do nosso corpo. Nós carregamos esses elementos. E é importante também entender que quando eu falo dos 4 elementos, eu estou falando de 4 elementos num ponto de força. Que isso eu vou deixar para o próximo programa. Mas falando de equilíbrio, eu preciso dizer para você a importância destes 4 elementos. Quando eu estou falando do fogo, eu estou falando de libido. Eu estou falando de vontade de viver. Não a libido só sexual, mas a libido pulsando ali, que faz você ter vontade de ir para cima, para você conseguir suas coisas, vontade de viver. Esse é o fogo. Quando eu estou falando da terra, eu estou falando das nossas raízes e eu estou falando dessas raízes profundas. O que quer dizer isso? É a gente concretizar os nossos desejos. É a gente colocar em prática o nosso trabalho e ter resultado com isso. É a gente pensar que a terra está aí para a gente fincar as nossas raízes. Por isso que, se você perdeu o primeiro programa, eu digo muito sobre raízes, sobre os nossos antepassados. Conhecer a história daqueles que vieram antes de nós, porque senão nós não estaríamos aqui. Mal ou bem, não importa, se não fossem eles, você não estaria aqui. E essas raízes estão na terra. Por isso que quanto maior a raiz, mais você consegue realizar os teus desejos. E está muito ligado com essa ancestralidade. Quando eu estou falando do elemento água, eu estou falando de 2 pontos assim importantes. Então eu estou fazendo bem um resumo para vocês já começarem assim se tocar, a pensar como é que será que eu estou? Aonde está essa água? Essa água está nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. A água está o quê? Na nossa flexibilidade. Já imaginou, já pensou, já viu em algum filme? A água que sai lá de cima, de uma mina lá de cima, de um lugar lá de cima e vai descendo, ela encontra um canto, ela encontra outro, ela encontra uma pedra, uma pedrinha, ela desvia, ela passa por cima até chegar na água do mar. Isso quer dizer flexibilidade. Como está a sua flexibilidade? E eu não estou falando de engolir sapo, não, hein? Porque aqui nunca você vai me escutar engolir sapo. Em sapo não pode. Flexibilidade é inteligência. Flexibilidade é você se organizar, né? Ser flexível, aprender a esperar a hora certa para dizer, para falar, para agir, para mudar. Então a água está muito relacionada a isso. E por que essa flexibilidade? As emoções. Então quanto mais equilíbrio você tem nas suas emoções, mais você consegue concretizar, ser feliz e entender o que é necessário para você ter uma vida melhor. Quando eu estou falando de ar, aí é que ar é comunicação, ar é espiritualidade. Então,
O quadrante está exatamente na cruz, nesse equilíbrio dos 4 elementos. Isso é quadrante. Para você parar para pensar e entender, bom, dentro desse quadrante, o que eu tenho de mais que está atrapalhando a minha caminhada? Você já parou para pensar isso? O quanto as nossas emoções atrapalham? O quanto esse negar os nossos antepassados, ao invés de louvá-los, atrapalha? Porque se você nega o seu antepassado, você nega a si mesmo. Porque o teu DNA, o teu sangue carrega os que vieram antes. E essas histórias a gente não escuta mais entre jovens. Porque antigamente se sentava o quê? Na beira do fogão a lenha, para contar as histórias, para contar como que era antes, quem era o avô, quem era a bisavó, o tataravô. Hoje eu pergunto para as pessoas, elas não sabem o nome da avó. Eu falo, meu Deus do céu. Mas veio da onde? Não sei, mas tem que saber. Porque está aí no teu sangue. Se você não sabe quem você é. E é por isso que eu digo para você, venha conhecer a terra do bugio. Venha conhecer a sua missão. Então, se você tem vontade de saber o teu caminho, o que você veio fazer aqui na Terra e quais são, qual é essa energia entre os 4 elementos que mais pulsa, mais poderosa, entre em contato comigo, fala comigo, vamos conversar. Você vai adorar. Até a próxima.